com horário de verão ou sem horário de verão, a paz seja convosco. Semana passada ocorreu a mesma coisa, alguma pane tecnológica aí, alguém apertou algum botão errado e aí o reloginho ele mudou e não voltou. E hoje, essa noite, aconteceu também. Quando foi meia-noite, eu vi que pulou, ao invés de ir para meia-noite, pulou para 1h da manhã, e aí eu já arrumei. E eu vi que logo depois voltou e eu falei, tranquilo. Mas também nem me lembrei de mandar mensagem para as pessoas, estava bem tarde já. E eu simplesmente virei para o lado e dormi. Mas estamos aqui nesta manhã com o objetivo de aprender mais do Senhor. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus ele é aquele que nos capacita. Estamos tratando nesse primeiro período, dentro dos atributos comunicáveis de Deus, dentro do tema maior que é o ser de Deus. Nós estamos falando sobre a veracidade e a fidelidade de Deus. Nosso último encontro a respeito desse tema. Semana que vem, se o Senhor assim o permitir, talvez hoje, não sei, a gente vai falar sobre a bondade de Deus. Um tema bem gostoso. Nós carecemos tanto da bondade de Deus, mas por enquanto nós ficamos com a verdade e a fidelidade. Nós falamos já que essa veracidade ela é essencial de Deus, porque ela faz parte dos atributos da constituição do Senhor. Não há como você separar. Falamos também que no homem essa verdade ela aparece em nós de uma maneira derivada, e em Deus é essência. Ele é primariamente fiel, primariamente verdadeiro. Falamos que o tamanho da verdade de Deus ela é grande, maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Nós lemos Lamentações 3, de 22 a 23, falando que as misericórdias do Senhor elas não têm fim. Por mais que a gente queira medir, por mais que a gente queira quantificar, nós não conseguimos. Falamos também que a veracidade de Deus ela é eterna, não é algo que em algum momento ela se finda ou porque aconteceu algum fato na história ela deixa de existir. Não, a verdade de Deus ela é eterna. Na semana passada falamos sobre exemplos dessa verdade de Deus, dessa veracidade de Deus. Nós falamos que Deus ele é fiel nos pactos. Os pactos que são feitos de Deus com o ser humano, apesar de os homens quebrarem esse pacto, eles não são quebrados da parte de Deus. Então, quando nós pensamos em casamento, um pacto é feito e o pacto é quebrado por homens, mas não é quebrado por Deus. Então, situações bem complexas e que devem ser analisadas cada um dentro de uma condição muito particular, em especial o casamento, mas qualquer outra aliança, ela tem que ser analisada com muito cuidado. As promessas e os pactos de Deus, ou melhor, os pactos do Senhor, eles são fiéis e são verdadeiros e eles não são quebrados. Oi, minha querida, fale. Essa questão de pacto aí, porque eu já ouvi falar o seguinte, algumas pessoas falaram que determinados casamentos que foram feitos dentro da igreja evangélica mesmo, que não foram pactos de Deus. Então, assim, eu não vejo onde está isso na palavra de Deus, porque para mim, a partir do momento que você faz o casamento diante de Deus, você se compromete diante de Deus, diante dos homens, né? Dentro da igreja cristã, que professa o nome de Jesus Cristo, independente de denominação aí, seja A, B, C, D, você está fazendo pacto diante de Deus. Então essa história de dizer que casamento não é pacto. Daí que está. Nós temos alguns elementos que você levantou e que tem que ser questionados. Por isso que eu falei que são questões muito detalhe, tem que ter muito detalhe. Primeiro, as pessoas sabem o que estão fazendo? Isso é a primeira. As pessoas são cristãs verdadeiramente? Tem que se definir isso. E isso não tem como não se definir, a não ser através de um bom discipulado, em que você vai trabalhar questões básicas do cristianismo para ver se as pessoas são cristãs. Porque simplesmente você dizer, eu sou cristão, eu caso com fulano e nós dois estamos casados, é algo que é muito delicado. Tá? Porque perante Deus há a união entre um filho dele e uma filha dele. Eles são filhos. Se eles não são filhos, eles não são casados perante Deus. Não há pacto, não há como Deus estabelecer um pacto com uma pessoa que é ímpia. E aí quem define isso não é o homem. Eu até entendo o que o senhor está falando aí, realmente, concordo. Mas assim, também por um lado é muito perigoso, porque você chegar ao ponto, às vezes você fala para a pessoa, né? Você não conhece a história de vida da pessoa, não conhece todo
toda a estrutura de vida que a pessoa teve ali dentro da igreja. Chegar a dizer para a pessoa que o casamento não foi um casamento, entendeu? De pacto. Então, assim, realmente é muito perigoso, porque também a gente vê por outro lado, homens, né? Usando a palavra para distorcer, usando a própria palavra para distorcer os princípios de Deus, né? Então, assim, como você falou, realmente, porque assim, é muito perigoso, realmente, né? Não, ele é muito perigoso tanto no casamento como no recasamento. Até como, assim, eu acho que, não sei, seria importante estudar isso dentro da igreja também, porque, como você falou, as pessoas... É que tem há princípios básicos, tá? Só que o que acontece é que nós temos muitas variáveis, e essas variáveis elas têm que ser analisadas. Então, no meu caso, por exemplo, eu não caso qualquer pessoa, para evitar esse tipo de coisa. E aí é um princípio que eu tenho, entendeu? Se é certo ou não, é Deus que vai me julgar ou corrigir, mas eu tenho princípios que vão definir se a pessoa ela é cristã ou não é cristã. E aí eu tenho que ser muito sincero para chegar na pessoa e falar, por mais que gere dissabores, e gera, entendeu? Mas mesma maneira que um médico, quando o médico ele é consultado a respeito de uma coisa, ele dá a opinião dele como médico, o pastor ele também tem que dar opinião e ele tem que sustentar aquilo. O que acontece é que as pessoas costumam julgar outros casos. E aí fica mais complicado ainda. Eu não tenho como dizer se o teu casamento foi cristão ou se... Não tem como, porque eu teria que sentar com a pessoa, teria que conversar, teria que ver. Como é que eu vou saber o coração da pessoa há 10, 15, 20 anos atrás? Então, eu não entro nesse meio não. Entendeu? Um recasamento é algo que é muito mais complexo, um segundo casamento. Porque o que é? Você tem que analisar questões, é como você desenterrar um projeto, uma ação judicial de 30 anos atrás, que você não tem elementos para você lidar, você trabalha superficialmente com uma série de fatores, você tem que determinar ali e falar assim, eu posso fazer, eu não posso fazer, está dentro dos parâmetros ou não está dentro dos parâmetros. É extremamente complicado. E hoje se leva de uma forma muito leviana. Se a pessoa ela é divorciada, independente de qualquer forma, vai para o banco, não faz nada, não pode tomar nem Santa Ceia. Casou, vai para o inferno, de novo. Então é um negócio complicado. Complicadíssimo. Deus também ele é fiel nas suas promessas. O Senhor ele fez promessas, a palavra de Deus ela é recheada de promessas, e as promessas elas não são em regra para a população em geral. É lógico que nós temos a graça comum, mas você tem promessas que a sua grande maioria, porque a Bíblia ela não é destinada para não crentes e sim para crentes, sejam eles no Novo Testamento, sejam eles no Antigo Testamento, e essas promessas elas são para eles, e essas promessas elas são na sua grande maioria condicionadas. Maioria não, uma parte, condicionadas. Aquelas que têm condição e a pessoa transgride, o Senhor ele aplica o julgamento dele. E aí não é porque ele deixou de ser fiel, é porque ele falou, olha, para acontecer isso, tem que acontecer isso. Se você não agir desta maneira, você não tem direito. E algumas são de âmbito geral, mas as promessas de Deus, elas são fiéis, tanto no cumprimento, como no não cumprimento, e é o tema de hoje, que Deus ele é fiel nas suas ameaças. E ameaça não é alguma coisa, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Não, é uma ameaça no sentido de que vai se cumprir cabalmente. Nós fazemos ameaças, e as ameaças elas não se cumprem. Então, com filhos a gente faz isso. Olha, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Aí chega na hora, tal. Essa semana eu fui consultado, uma criança está fazendo birra, não sei o quê. Repreende, entendeu? Tenta cercear alguma maneira, algum benefício que ela tem. Mas você não pode falar, eu vou fazer e depois não fazer. O que Deus faz, e o homem está acostumado com isso, com essa vai e volta. Algo que a gente vê evidencializado em Ezequiel, quando os profetas Ezequiel e outros profetas, mas em especial Ezequiel, ele fala sobre o juízo de Deus sobre o povo de Judá, e o povo, não, que nada, 70 anos é muito, não vai ficar não. A gente não tem esse histórico, Deus sempre levanta alguém, entendeu? Então as pessoas elas acham que Deus não vai fazer, e Deus faz. E Ele não faz por minha causa e não faz por sua causa. Ele faz para que o nome dele seja glorificado e conforme a vontade dele.
Deus, Ele é fiel nas suas ameaças. E o primeiro ponto é, Deus não é só bom? As pessoas acham. As pessoas veem a figura de Deus sentado num trono de marfim ou de ouro, e é um velhinho, com a barbinha branca, cabelo branco até aqui, né, com um cajado, como Moisés, e que apenas dá coisas boas. Eu lembro do pastor nosso lá de São Paulo, falecido, ele começava a pregar, e ele ia entrando biblicamente, aí chegava uma hora que ele via as pessoas ficando tristes, aí ele via anjo, via não sei o que, declarava vitória, as pessoas ficavam tudo felizes. É complicado. O pastor da titia mesmo, falecido, ela disse que conversava com ele falava assim, ô minha filha, eu vejo as pessoas tão sofridas, né? Vejo as pessoas tão sofridas, eu fico com dó delas. Então eu vou com uma palavra mais mansa, eu falo que você é lindo e maravilhoso, você vai dar tudo certo, olha, não, vai acontecer tudo bem. E aí a gente transfere essa autoridade humana, essa ação humana, como uma ação divina, achando que Deus ele é bom dentro dos nossos padrões, em que nós fazemos pedidos, nós fazemos questionamentos e queremos que tudo se solucione conforme nós desejamos. Nós temos os nossos planos e não há problema. Quando você não faz planos, você está morto. Você tem que fazer planos. Mas a gente tem que entender que a palavra final é do Senhor. E quando nós fazemos algo que está fora dos caminhos do Senhor, você pode ter absoluta certeza que há consequências. É por isso que as pessoas sofrem tanto no nosso Brasil. As pessoas elas têm padecido porque a igreja ela não está se posicionando, ela não faz o que tem que ser feito. Na sexta-feira eu fui com a minha filha no dentista, e aí a dentista dela, que é cristã também, começou a falar assim, começou a fazer algumas colocações lá, né? Eu falei assim, querida, mas nós não temos feito o que nós temos que fazer como cristãos. Nós temos que orar. Você tem orado? Não. Eu falei, como é que você está querendo que Deus tenha misericórdia se você não dobra os seus joelhos? Se nós colocamos as nossas atribuições como as coisas mais importantes de tudo. Então Deus, Ele é bom, mas Ele é fiel nas suas ameaças, sim. Ele não ameaça no sentido de destruir. Ele ameaça no sentido de corrigir e fazer com que a pessoa seja restaurada. Nós estamos falando de filhos. Filhos. Assim como as promessas, as ameaças de Deus, elas são absolutas. Elas não voltam atrás. Elas não são transformadas, não são mudadas. Você não cria lá uma linha B, um parágrafo novo, faz o enxerto, não. O que Deus definiu vai se cumprir. Como Ele não falha nas suas promessas, Ele também não falha nas suas ameaças. Volto a dizer, ameaça humana pode ou não se cumprir. A ameaça divina, ela é muito mais entendida como um decreto do que qualquer outra coisa. O que Ele pretende em suas ameaças, Ele cumpre. Algumas de suas ameaças, conforme nós já falamos, elas são condicionais. Por exemplo, 10 mandamentos. Em relação aos pais, como é que é? Honra ao teu pai e à tua mãe. E então, terás uma vida longa. Apesar de não estar explícito, está embutido que se você não honra o seu pai e a sua mãe, você não vai ter uma vida longa. E aí você pode pensar basicamente em longevidade, mas também pode pensar-se em qualidade de vida. Tá? Então é uma promessa que ela é condicionada. Fez careta por quê? Fale. Você fez uma careta assim, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Ah, tá. Tá. Entenda, seleciona um e faz. Entenda que este honrar pai e mãe, ele não é condicional à sua vontade ou seu pai ser um homem bom ou sua mãe ser uma pessoa boa.
seu pai ser mundano, ou sua mãe ser mundana, ou não dar assistência. E isso vale para casamento, isso vale para matrimônio, isso vale para pactos. As pessoas, a mulher, o homem, ele tem que ser fiel à esposa. Papel do homem no casamento: ele tem que ser o pastor da esposa, ele tem que ser o cuidador da esposa, ele tem que ser o provedor da esposa. Quando ele não faz isso, de cara, as orações dele não são ouvidas. Se você é uma pessoa que é casado, se eu sou casado, eu casado com a minha esposa, se eu não cuidar dela, se eu não pastorear ela, eu posso ajoelhar e ficar com um joelho com aquele escalo preto, que Deus, a promessa dele está lá. Se você não fizer isso, eu não ouço as suas orações. É como se Deus colocasse a mão nos ouvidos e falasse assim, lá, entendeu? Não adianta. Tem. Sejam, dentro do âmbito dos casados, sejam esposas, sejam maridos. Estava acompanhando um caso só por telefone, acho que eu compartilhei com a Shirley, em que a pessoa falou assim, eu preciso de atendimento porque o meu marido, nós não estamos tendo mais contato, nós não temos mais amor um pelo outro e tal. Eu falei assim, então vamos nos reunir, porque eu não atendo casais necessariamente juntos, eu quero restaurar o relacionamento da pessoa com Deus, para que as coisas sejam mais fáceis, e normalmente elas se encaixam. Não preciso não. Eu oro, eu jejuo, eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou na igreja, eu louvo, faço parte do louvor, tá tudo certo comigo, você tem que atender o outro. Complicado, tá? Então, algumas das suas ameaças, elas são condicionais, e ele as cumpre somente se os pecadores não se voltam dos seus pecados, tá? E aí carece de uma análise muito detalhada das Escrituras em cada coisa. Não é algo que você faz de bandejada, de atacado. As pessoas têm mania de tentar entender a palavra de Deus de uma forma de atacado, e não é. São todas coisas muito detalhistas. Por isso que nós temos que nos dedicar a um estudo detalhado da Bíblia. Ele não fala para nós apenas lermos, nós temos que estudar. E a palavra de Deus, ela tem que ser estudada de uma maneira como se eu estivesse fazendo um estudo de anatomia, de qualquer coisa. Não é corrida de 100 metros rasos. Eu leio 10 capítulos por dia. É claro que no momento inicial é todo um crescimento. Como na alimentação, você começa primeiro com papinha, com não sei o que, e vai aumentando até um alimento sólido. Também o estudo da palavra tem que passar primeiro por uma leitura simples, para depois você começar a se especializar. As ameaças de Deus almejam a correção dos seus filhos no âmbito cristão. Então, como Deus nos vê como filhos, e Ele vê que nós estamos procedendo de uma maneira errada, Ele tem que nos corrigir. E Ele nos corrige. Independente da medida de correção, Ele age. É o que nós estamos vendo no segundo período, na questão de Abacuque, em que Abacuque clama por uma correção dentro do povo de Israel, que eles mesmos estavam militando uns contra os outros, e aí o juízo de Deus vem, um juízo tenebroso com aquele povo maldito, e arranca o povo das casas, toca fogo em tudo, correção dos seus filhos. É a fidelidade de Deus à sua palavra que o leva a disciplinar os seus filhos. Ele ama, Ele poda, Ele só faz isso com quem Ele ama. E nós, como filhos, nós não vemos desta maneira, como também os nossos filhos naturais também não veem quando nós os corrigimos. Quando eu impetro qualquer punição para a Luísa, seja física, seja de cerceamento de algum privilégio que ela tem, ela não fica satisfeita. Ela não fala, obrigado papai, porque você tirou o meu celular uma semana. Obrigado papai, porque você está fazendo eu dormir 7h30 da noite. Ela não fala isso, nós não fazemos isso. Nós como filhos não entendemos, e nós como pais, nós não sabemos muito bem explicar. Na verdade, a gente não explica. É a fidelidade de Deus, a sua palavra, que o leva a disciplinar os seus filhos. Há muitos crentes que sofrem disciplina ao violarem os princípios de Deus, por exemplo, na Santa Ceia. Nós ministramos a Santa Ceia mensalmente.
Há igrejas que ministram todos os dias, há igrejas que ministram semanalmente, independente da periodicidade, entendeu? A Santa Ceia é algo muito sério e muito importante. Não deixe de tomar a Santa Ceia. Se eu esquecer de tomar a Santa Ceia, fala: pastor, a minha Santa Ceia. Com a Santa Ceia você estabelece mais uma vez o firmamento de um pacto com o Senhor, um pacto de salvação, um pacto de fidelidade, um pacto de obediência. Não que os elementos da ceia sejam dentro do âmbito místico, vão fazer alguma coisa por você, mas é obediência. E a Santa Ceia, ela tem algum texto que é em especial, 1 Coríntios 11:30. E o apóstolo Paulo, ele explica por que há muitas pessoas doentes. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Eis a razão. Mateus, Marcos, Lucas, João. 1 Coríntios 11, 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se você ler os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que isso aí vem de falta de perdão. Em a pessoa ela não se arrepender, de ela não resolver as suas divergências com as pessoas que são próximas, em especial no sentido de irmãos em Cristo e depois nos outros âmbitos. E o que acontece é que as pessoas elas ficam cada vez mais feridas nos seus corações. E elas tomam a Santa Ceia em pecado. Não é que você consegue resolver todas as coisas, mas você se abre ao Senhor. É um momento em que você pede perdão ao Senhor. Tenta lembrar de pessoas que você magoou, entristeceu, e você fala: Senhor, me perdoa por tal ação. E então você toma a Santa Ceia. Porque sem a Santa Ceia, sem a comunhão com Deus, você não consegue mudar o seu comportamento e o seu caráter, e cada vez mais o seu coração vai ficar endurecido. Deus cumpre as suas ameaças de disciplinar os seus filhos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Abre aí, por gentileza. Hebreus 12:6. Rosângela abre 119, verso 75. 119, 75 você. Salmos. Tá? E alguma outra pessoa abra Hebreus 12:6 e leia, por gentileza. É uma ameaça. Corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E o açoite está falando de alguma coisa que machuca. Não é algo, não é um espinho que arranhou, não. Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O salmista está passando por uma aflição e ele não está falando assim: eu repreendo Satanás, suas potestades. Não, ele reconhece que a ação aí é divina, é do Senhor. É justamente por causa do seu amor ser verdadeiro que Deus cumpre as suas ameaças de séria disciplina àqueles que violam os mandamentos da sua palavra. Então, porque Ele te ama, Ele tem que te corrigir, para que você possa estar conforme e possa viver com Ele na eternidade. 119, verso 75. É bem claro nesse texto de Deus, né? Fala que o pai só corrige, né? Quem recebe por filho, né? Não há correção que é bastada. É isso que a gente não entende quando a gente vê o ímpio prosperando, e a gente fala: por que que ele está... Ele não ama o cara. Ele está abandonado. E você, como filho, está reclamando: por que que você não deixa eu ficar igual o ímpio? É isso que ele está reclamando. Por que a gente não deixa? As ameaças de Deus têm a ver também com a punição dos ímpios. Os ímpios devem ter como certa a palavra de ameaça de Deus, que Deus proferiu, e as pessoas elas não levam em conta. As pessoas elas não estão preocupadas, elas não desejam, e elas vivem conforme o seu coração. E elas não aceitam. Então as pessoas elas imprecam maldições sobre Deus, porque Deus não fez o que elas queriam. A condição da esposa de Jó é um exemplo muito legal, em que ela fala: amaldiçoe-se Deus e morre. Na verdade ele fala:
Abençoa esse Deus é tão pobre, ele é tão fraco, abençoa ele para ver que, se quem sabe, ele melhora um pouquinho e morre. E aí Jó, claro que foi inspirado pelo Espírito Santo, deve ter sido totalmente tomado, porque ninguém naquela condição humana falaria o que ele falou. Então ele fala algo para deixar para a gente de exemplo. As ameaças de Deus têm a ver com a punição dos ímpios. Hebreus 3:11. E aí a ira que ele está jurando aí não é a ira nossa. Não me deu um chocolate, eu bato o pé e fico triste, não. O sentido da ira é a punição justa em relação à palavra que foi proclamada. Não tem a ver com o seu acesso de ira, o seu acesso de raivinha, entendeu? E ele fala, assim jurei na minha ira, eu fiz uma ameaça, olha, se você fizer tal coisa, você não vai entrar no meu descanso. E ele está falando assim, assim como jurei na minha ira, eles não vão entrar no descanso. Não vai haver pizza. Não vai ter a festa da pizza no final. Estava falando na sexta-feira, na aula de teologia, tem uma doutrina que fala que é o universalismo, em que as pessoas todas vão se converter no final a Deus vai resolver tudo certo, está tudo bem, até Satanás vai ser liberado, tem igrejas que oram dentro desse princípio, orando para a conversão de Satanás. Então no final, como Deus criou tudo e era bom, no final das contas Deus vai falar assim, não, está tudo certo, vamos viver todo mundo junto, está tudo certo. Tá? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É tão complicado, pastor, essa questão, porque assim, a gente sabe que realmente só o Espírito Santo abriu o nosso entendimento. Só. Porque as pessoas leem o texto no Antigo Testamento, observam também no Novo Testamento sobre isso e não conseguem enxergar que Deus é esse Deus que corrige, que açoita, que ama. As pessoas não querem. As pessoas não querem. Não conseguem, as pessoas não querem. Não conseguem enxergar porque o Espírito Santo não abre o entendimento. Eu vejo dessa forma, porque às vezes eu converso com algumas pessoas da minha própria família, quando a gente fala isso sobre, que Deus é um Deus assim, que pratica essa ação que nós estamos falando aqui, as pessoas não, que Deus é esse, Deus é amor, não vem com essa conversa, Deus é bondade, Deus é amor, por isso vai estar na palavra. Algumas coisas elas são muito literais para eu dizer que as pessoas não conseguem. Para mim elas não querem. O ser humano ele não quer. Nós não queremos a ação de Deus na nossa vida. Nós queremos continuar sendo senhores das nossas vidas. Ponto. Entendeu? Ele é um Deus comercial, né? Mas que existe um Salvador. Papai Noel. Deus não falha no cumprimento da sua palavra, porque a sua palavra vem acompanhada do juramento. Ele é absolutamente verdadeiro quando fala da manifestação da sua justiça. Então Deus ele é fiel nas suas ameaças. Deus também é fiel no socorro. Socorro a quem? Ao seu povo. A esses que ele corrige, a esses que ele chama atenção, que ele poda, que ele inflige dor, ele é fiel no socorro do seu povo. Deus formou o seu povo, ele formou o seu povo, e isso, por mais que a gente entenda ou aceite, é um tema muito complicado, em que uns têm direito e outros não têm direito. Não creio que Deus vai falar assim, esse cara vai para o inferno, mas a partir do momento que é dentro do raciocínio que a Rosângela levantou, a partir do momento em que ele não coloca o Espírito sobre, a pessoa ela fica totalmente impossibilitada porque ela é dirigida pelo seu coração. Então quando você começa a meditar um pouco sobre isso, parece que Deus é injusto. E não adianta você querer dizer que, não, eu entendo, eu aceito de todas as formas teológicas. É só tirar um ente querido seu, que você muda o teu comportamento na hora. Ou alguma coisa que é muito cara a você fica sem ela, você perde essa compreensão fácil.
Tá? Mas Deus ele é fiel ao seu povo. Deus formou o seu povo e ensinou que o povo é peregrino sobre a terra, caminhando em direção à pátria celestial. E você, por mais que você queira, e aí a Cláudia passou por mudança de apartamento esses dias, de moradia, nós somos peregrinos. Nós não somos feitos para vivermos num local terreno, nós somos feitos para viver no âmbito celestial. Todavia, Ele não nos deixa o sabor das tentações desse mundo. Ele nos alerta. E como nós falamos das ameaças, nós recebemos alertas, em cima de alertas, em cima de alertas. Se você decide agir de uma maneira diferente, é cumprida a punição. Não quer dizer que você fica abandonado. Em algum momento ele vem e resgata. É como um tratamento médico. Não é um tratamento ad eterno. Ele vai cuidar de você e aí por aquele tempo você recebe aquela posologia de sofrimento e dor até que você seja preparado, esteja pronto para ser resgatado nesse contexto. Ele acompanha tudo o que acontece com aqueles que são seus. Você não fica abandonado num quarto. Você não está numa solitária de uma prisão e nem num quarto de reabilitação, trancado lá, amarrado, sem contato com ninguém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Shirley, pode ler, pode. Não sobreviver tentação não aproximando, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado nas nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a consagra suportar. E aí o Senhor ele vai falando sobre esse cuidado, desse livramento em que ele ocorre. Sim, o pensamento de Israel ele estava certo, mas não estava certo em relação ao tempo. Ele achou que não iria se cumprir a promessa do Senhor de 70 anos, mas Deus falou assim, olha, o tempo de provisionamento para o seu sofrimento é 70 anos. Fale. Entender melhor um pouquinho a prosperidade do mundo. Então, Deus ele age, entende que Deus age na perspectiva do convertido. Claro que o mundo sofre consequências sobre isso. Então, quanto mais moderno a igreja, menos o amor ou o escutar de Deus aos clamores dos cristãos, e mais o mundo está afeto à sua própria iniquidade. Mas nós vemos um ímpio prosperando com ele. Então, esse prosperar do ímpio, como ele não está em Deus, então o pecado dele não influencia. Influencia dentro do sentido natural, mas o que acontece é que ele não tem nenhum tipo de freio. Então ele vai às últimas consequências em qualquer situação para que ele tenha lucro. Então se eu tiver que fornecer carne podre para crianças, para eu oferir lucro, eu faço. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, no mínimo ela fica constrangida. Essas pessoas elas estão com o coração tão endurecido que elas não estão nem aí. E aí você vê máfias e máfias e máfias de toda sorte. Eu lembro que eu estava no meu urologista no ano passado e ele falava assim, estava muito triste, eu falei, o que aconteceu? Aí ele veio falar para mim, olha, eu descobri que mataram meu pai. Ele teve um problema de coração e o médico colocou uma válvula nele e não precisava. Fez isso para ganhar dinheiro. 10, 20 mil, tem uma cota para eles fazerem. Farmacêutica e todas as outras. O que acontece é as pessoas não têm freio. E aí você vê tanto pessoas sendo muito bem sucedidas, como pessoas que estão bem e de uma hora para outra somem. E essa prosperidade deles faz assim, ó. Prosperidade financeira. Mas a parte de paz não tem, emocional não tem, é uma destruição só. Amém? O que ficou de dúvida? Não, eu estou de dúvida com esse fechamento de que não há uma paz chamada paz interior. Porque você compra um mundo próspero financeiramente, em longevidade, em qualidade de vida, e aparentemente... Isso é bom? Não é esse julgar. Não, mas isso é bom, você ter uma longevidade dentro de uma vida miserável? Sim, aí vem esse aspecto. Apesar de não é o reino dos céus que aparentemente quer nos convencer, né? Que essa vida todo mundo corre atrás dela.
porque, como você falou, não há paz no interior, não há tranquilidade. Apesar que precisa trazer na sua maldade para sustentar. Mas é algo que não é um buraco sem fundo. Exato, mas é algo que você tem que estar alimentando o tempo todo, porque está ligado. E numa dose cada vez maior. Saciado, né? Cada vez maior. A iniquidade, ela não tem fim. Ela vai se renovando e não tem fim, porque ela é a alimentação do coração. Deus não abandona o seu povo, não o deixa desprotegido. A aplicação da sabedoria, da veracidade, da fidelidade dele. Primeiro, podemos ter confiança completa nele. Deus, por ser verdadeiro, ele não engana ninguém, não pode falhar na sua palavra, e como consequência nós não deveríamos duvidar dele em nenhum aspecto, porque ele nos protege e nos guarda. A nossa certeza em todas as condições vem da verdade de Deus. Ninguém poderia ter certeza de qualquer assunto se não fosse a fidelidade de Deus. Somente uma pessoa verdadeira pode ser tomada como fiel. Poucos homens eles são fiéis, porque eles mentem frequentemente, mas em Deus nós podemos confiar, porque Ele é sempre verdadeiro no que diz. Provérbios 20, verso 6, abre por gentileza, vai falar um pouco sobre essa infidelidade do homem, ou poucos homens são fiéis. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Então eu falo assim, muitos falam, eu sou. Você olha para o político, ele fala, eu sou verdadeiro, eu sou o novo, eu sou o salvador, é eu que vou resolver, os outros não fizeram, você quer algo novo, só comigo. Mas a palavra de Deus diz que poucos são realmente verdadeiros. A segunda condição, além de você poder ter confiança completa e total nele, é que ele nunca vai nos desapontar, dentro do âmbito da sua palavra. Você pode receber um cerceamento de alguma coisa, você pode receber alguma punição, você pode não ficar satisfeito, mas se você buscar nas Escrituras, você vai ver que aquilo que você está passando é certo e justo. E aí você não se desaponta com ele, porque o desapontamento eu falo para você, olha, vem aqui tal dia que eu vou dar uma cesta básica para você. Aí você chega e eu não tenho. Que nem a Sheila mandou mensagem para mim. O que aconteceu? Que ninguém avisou que não ia ter dominical. Ela ficou desapontada. Entendeu? Pô, por que eu não fui avisado? Entendeu? Não, mas há um desapontamento de você... Não tô... Será que eu fiquei? Entendeu? Deus, ele nunca nos desaponta. Os seres humanos desapontam porque eles prometem algo e geralmente não cumprem. Há muitos casais separados porque um dos cônjuges não cumpriu a sua promessa pactual. Há filhos desapontados com seus pais porque eles não cumprem a palavra empenhada. Mas não podemos dizer a mesma coisa de Deus. O contraste entre os homens e Deus é imensurável. Não há como você comparar. E isso é uma das grandes falhas nossas como ser humano, querer comparar as coisas que são divinas com as coisas que são terrenas. Eu vou comparar o meu pai celeste com o meu pai terreno. Eu vou comparar o meu marido com o meu marido Cristo. Eu vou comparar uma série... Não tem como comparar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aí, o apóstolo Paulo para Timóteo, é claro que ele foi bem light, né? Porque não é se somos infiéis. Ele fala, deveria ser, por nós sermos infiéis, mesmo assim ele permanece fiel, porque nós somos infiéis. 2 Timóteo 2,13. Como dito, nessa passagem, a fidelidade ela é algo essencial em Deus, pois Ele não mente nas suas promessas nem quebra os seus pactos. Deus não desaponta a ninguém.
Ele sempre responde às nossas expectativas quanto às suas promessas, sempre o vínculo em relação à sua palavra, não ao que você deseja, não ao voto que você fez, não à campanha que você fez, não à subida no monte, mas Ele sempre responde às nossas expectativas quanto às suas promessas, porque não é homem para mentir. Tudo que Ele diz, Ele cumpre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua fidelidade, agradecemos pela Sua verdade. Sabemos, Pai, que nós não nos enquadramos nisso. Nós não nos enquadramos neste parâmetro. Mas o Senhor continua sendo fiel, continua sendo aquele que nos guarda, nos protege, aquele que é o nosso maravilhoso Deus. Queremos agradecer ao Senhor por mais essa parte deste estudo e pedimos ao Senhor que o Senhor gere no nosso coração esta fidelidade, essa verdade, para que nós possamos cada vez mais nos aparentarmos, cada vez mais aparentarmos sermos iguais ao Senhor, testemunhando ao mundo, Pai, desta verdade, desta fidelidade. Em nome de Jesus, amém.